A treta de hoje é pesada e bem complexa para comentar e principalmente para julgar, né? É um caso complexo até mesmo para o juiz do YouTube. E ao longo do vídeo acho que vocês vão entender o motivo disso. Desde já eu quero pedir desculpa pelo áudio porque tá um calor absurdo e eu não tô aguentando gravar com o ventilador desligado. Sério, eu fico suando, eu termino o vídeo pingando e isso é terrível, então eu vou deixar um ventilador aqui ligado, espero que não atrapalhe muito no som, mas se atrapalhar, paciência, eu não tenho como gravar de outra forma mais. Nessas horas eu realmente sinto pena de vocês que moram em locais onde faz verão o ano inteiro, cara, não sei como é que vocês aguentam morar aí. O inverno aqui da Serra Gaúcha é pesado, mas eu tô morrendo de saudade dele. Enfim, vamos logo contextualizar sobre o que é esse vídeo. Não é de hoje que Nando Moura e Felipe Neto possuem as suas divergências, para dizer o mínimo, mas a treta dos dois tem se acalorado cada vez mais porque o Felipe Neto se juntou ali a um grupinho que tá bombardeando o Nando Moura com críticas e desmascarando ele, e obviamente ele também tá revidando do outro lado. Eu fiquei sabendo dessa treta e acompanhei ela pelo New York Treta, basicamente. Então assim, eu realmente não tô super embasado sobre o assunto, mas eu já tenho algumas coisas que eu quero comentar, pelo menos sobre o que eu já vi, sobre o que eu sei. Pode ser que vocês que acompanham X ou Y, que eu vou citar aqui no vídeo, não é só Nando Moura e Felipe Neto, mas vocês que acompanham as pessoas que eu citar aqui no vídeo há mais tempo, tem um ponto ou outro que eu não vou levantar, porque de fato não conheço profundamente o trabalho de todos eles e desde quando começou essa treta e tudo mais. Vocês podem assistir os vídeos do New York Treta, vou deixar ali embaixo, esses que eu assisti para embasar o que eu vou usar na argumentação aqui do vídeo. Teve um vídeo mostrando mais o lado do Nando Moura, outro mostrando mais o lado do Felipe Neto, depois teve mais um ou dois sobre esse assunto, mostrando um pouco de cada lado. Mas o que aconteceu? E principalmente quem é que tá certo, afinal de contas? Então, isso meio que começou porque uma pessoa perguntou no Twitter pro Felipe Neto por que ele não gostava do Nando Moura, pedindo para ele explicar. Perguntou de um jeito meio sarcástico, né? Meio que insinuando que o Felipe Neto não tinha razão na história, e aí o Felipe Neto decidiu dar a versão dele. Ah, só pra deixar claro, começou essa parte da treta, não a treta toda, obviamente, mas eu tenho que deixar isso claro, porque senão as pessoas começam, ah não, começou muito antes disso. Sim, eu sei, eu tô falando dessa que a gente tá falando agora. E a treta já começa muito boa, porque a primeira coisa que o Felipe Neto fala é que o Nando Moura começou a atacar ele muito antes dele saber da existência do Nando Moura, e que naquela época a estratégia de crescimento do Nando Moura era atacar ele, o PC Siqueira e a Kéfera, e porque ele quase não tinha público, ele utilizou isso para crescer o canal dele, né? Ele ficava falando mal desses youtubers. O Felipe Neto só citou o fato, sem fazer nenhum tipo de juízo de valores, ele só estava usando isso para argumentação dele, mas fica bem clara a forma pejorativa como ele narra esse fato, né, de que o Nando Moura cresceu o canal falando mal desses outros youtubers. O que é no mínimo muito irônico, já que o Felipe Neto cresceu no YouTube fazendo a mesma coisa, só que ele não atacava youtubers na época porque não tinham youtubers, os youtubers não eram ninguém, não tinham nenhuma representatividade. Naquela época as coisas que estavam fazendo muito sucesso eram as coisas, as modinhas teen, né? Então ele simplesmente atacou tudo que estava fazendo sucesso, tudo que dava mais mídia, ele atacou Restart, Justin Bieber, Crepúsculo, Colírios da Capricho, tudo. Absolutamente tudo que fazia sucesso, o Felipe Neto criticava e ganhava audiência em cima daquilo. Então, ele fez a mesma coisa, só que ele não atacava youtubers porque não tinham youtubers, como eu já falei antes. Só que ele cresceu às custas de falar mal dos outros, então é meio irônico ele citar isso de forma depreciativa porque, cara, é a história dele. A gente pode dizer que se o Nando Moura não seria ninguém se não fosse pelo PC Siqueira e pelas pessoas que falam mal, o Felipe Neto não seria ninguém se não fosse pelo Restart, pelo Justin Bieber, pelo Crepúsculo. Então, ao menos nesse ponto, Felipe Neto e Nando Moura são iguais. Quando um ataca o outro por esse motivo, eles estão sendo literalmente hipócritas, eles estão atacando uma coisa que eles fizeram, os dois cresceram da mesma forma, só que criticando coisas diferentes. Mas é claro, Felipe Neto já cansou de cuspir no prato onde ele comeu, né? Não é à toa que todo mundo sempre fala o quanto ele é hipócrita, porque ele se transformou em tudo aquilo que ele criticava, ele virou uma das maiores modinhas teens, uma das mais tóxicas de todas. Com certeza ele é algo que o Felipe Neto do Não Faz Sentido criticaria, com certeza, é só você bate o olho e ver.
mas ele evoluiu, né? Ele se tornou outra pessoa, então agora ele se sente à vontade para bater em quem faz a mesma coisa ou cresce da mesma forma que ele cresceu e que ele construiu tudo que ele tem no YouTube. É claro que depois ele construiu muito mais, mas sem esse alicerce inicial, ele não seria nada, não seria ninguém, assim como ele fala do próprio Nando Moura. Depois o Felipe Neto fala sobre os ataques que ele recebeu do Nando, falando que naquela época ele não criticava o PT, então o Nando Moura atacava o fato dele não ser cristão e de não gostar do conteúdo dele. Eu não me lembro exatamente, eu não sei como é que foram esses primeiros ataques. Essa é uma parte que com certeza vocês que estão mais inteirados, que acompanham mais de perto os canais devem saber, mas pra mim isso não é muito relevante. E novamente, vamos supor que é exatamente como o Felipe Neto disse, e que o Nando Moura fazia críticas vazias e que simplesmente atacava ele porque o conteúdo dele não era pro gosto dele. É exatamente o que ele fazia com as coisas que ele atacava na época do Não Faz Sentido também. Ele atacava porque não era do gosto dele. Ele falava mal do Justin Bieber e depois ele falou: ah, agora o Justin Bieber evoluiu muito e hoje em dia eu sou até fã. Ah, não, cara, você simplesmente seguiu a tendência, a modinha, todo mundo sabe disso. Naquela época era moda atacar ele, agora é moda ser fã dele, então você simplesmente segue a moda, é só isso. Mas era isso também, ele atacava as coisas que ele não era o público-alvo. Ele não era o público-alvo dos colírios da Capricho, ele não tinha que gostar daquele conteúdo. Então ele atacava porque obviamente era feito para pessoas diferentes. Ele não gostava e falava mal. É a mesma coisa, então por isso que não faz muita diferença pra mim. Tem até um trecho que o Felipe Neto fala que são ofensas e mais ofensas a troco de nada, somente buscando views. Essa frase é a definição perfeita do que foi o Felipe Neto na época do Não Faz Sentido. Então, se você... É só esse argumento, você pode ficar copiando e colando, porque é literalmente isso, sabe? Ele fala muito que o passado do Nando Moura está sendo revelado, está sendo escancarado, mas o passado do Felipe Neto tá aí pra todo mundo ver o tempo todo e é por isso que todo mundo considera ele um grandíssimo hipócrita, porque todo mundo tá vendo que ele tá literalmente fazendo tudo que ele criticava e criticando tudo que ele fazia. E aí, depois dessa introdução, a gente conhece o personagem que acaba praticamente virando o personagem principal dessa treta, que é o tal do Boggs. Eu não conheci esse cara até a semana passada, eu realmente só fui conhecer ele por causa de toda essa treta, e eu sei que já faz um bom tempo que tudo isso aconteceu, mas enfim, eu acho que eu vi pelo menos boa parte dos dois lados por esses vídeos do New York Treta, né, porque ele mostrou os pontos em que o Boggs estava falando a verdade e outros que talvez o Nando Moura estivesse. A gente já vai ver melhor tudo isso. Mas o lance principal é que nesse ponto a treta quase que virou um... Ele começou. Ele que fez primeiro, viu? Ele que falou mal de mim primeiro, ou falou mal do que eu gostava primeiro. Virou isso, sabe? É uma coisa realmente bem infantil, mas tudo se resumia a isso. Quem tem a razão é quem foi atacado primeiro. Mais ou menos é o que eles estão tentando provar ali. Então, pelo que eu entendi, o Nando Moura se defendia dizendo que o problema dele com o Felipe Neto vinha do fato de que o Felipe Neto tinha rido junto com esse Boggs das piadas que ele fez sobre o pai do Nando Moura, a morte do pai do Nando Moura e do filho dele também. E a defesa do Felipe Neto ao Boggs e a ele próprio também foi dizer que, na verdade, o Nando Moura tinha ofendido a mãe do Boggs antes mesmo do Boggs falar do pai e do filho do Nando Moura. E pelo que eu percebi, muita gente tá resumindo a treta a isso mesmo. Ah, o Nando Moura tá errado então, porque ele ofendeu primeiro e por isso que o Boggs tem razão. Velho, isso é bem simples, né? Eu acho que todo mundo conhece aquela frase bem clássica, um jargão muito clássico de que um erro não justifica o outro. Então, ainda que o Nando Moura tenha errado ao ofender a mãe do Boggs, isso não faz com que o Boggs esteja menos errado ao fazer piadas e brincar com a morte do pai do Nando Moura e do filho dele, mas curiosamente esse nem é o argumento que o Nando Moura defende, né? Porque ele é daquele jeitão dele, ele não se arrepende de ter ofendido a mãe do cara, então pra ele isso nem foi um erro, ele acha que deveria ter ofendido mais e ele justifica ter feito isso porque antes dele ter ofendido a mãe do Boggs, o Boggs já teria falado mal do Olavo de Carvalho e dito que iria enforcar o Olavo com as vísceras dele em praça pública, e o Olavo de Carvalho é um grande ídolo do Nando Moura, então ele tomou as dores pra si e isso teria justificado. Então ficamos naquela história, ah, mas quem ofendeu primeiro? Pera aí, então a ofensa ao ídolo dele compensa o fato dele ter falado da mãe e isso justificaria o cara ter ofendido? Velho, não, tá todo mundo errado nessa porra. E esse é o problema de você ficar atacando as pessoas dessa forma bem baixa, digamos, que o Nando Moura e o Boggs também fazem, porque eles ficam colecionando inimigos. E velho, como eu já disse, eu não conheço muita coisa desse Boggs, mas pelos vídeos que eu vi dessa treta, a minha impressão sobre ele é bem ruim já, porque
Aparentemente, ele é literalmente assim, um Nando Moura de esquerda. Ele fica atacando e xingando as pessoas e falando atrocidades e discorda das pessoas que têm um posicionamento político contrário, e dessa forma ele fica... Ele segue o olavismo, né, naquela questão de falar que você, às vezes, você não insultar uma pessoa que está defendendo uma coisa horrível é inadmissível, é quase como se você estivesse compactuando com aquilo. Algo do gênero, vocês que conhecem o Olavo de Carvalho com certeza sabem do que eu tô falando. E ele faz a mesma coisa, só que do outro lado. O que eu vou dizer agora é uma opinião bem minha, é óbvio, né? Mas eu quero dizer que, assim, não é um argumento pra nada, é só o que eu acho. Sobre todos esses insultos que foram trocados, eu acho que falar do Olavo de Carvalho é um motivo meio idiota pra justificar atacar a mãe do cara, mas de todas essas ofensas, apesar de ter sido bem pesado, falar, eu quero enforcar você com as suas vísceras, eu achei bem pesado mesmo. Mais pesado de todas essas brincadeiras, essas piadas, esses ataques, foi de fato o lance de falar do cadáver do cara, falar que faria churrasco com o cadáver putrefado do pai dele, ou insinuar pro cara fazer isso. Mano, isso eu acho mais pesado do que todas as outras coisas, assim, na minha opinião. Mas como eu disse, nada justifica um ou outro ataque, é só porque eu achei isso mais pesado. Tipo assim, já tava bem baixo o nível, o cara baixou mais ainda quando ele falou um negócio desses, porque vai variar muito de pessoa pra pessoa. Se você tem uma ligação muito próxima com a sua mãe, talvez realmente seja inadmissível fazer piada ou falar uma ofensa envolvendo a mãe. Eu acho que, de forma geral, as pessoas estão até meio acostumadas, é estranho falar isso, mas a gente tá meio acostumado a ter a mãe ofendida porque filho da puta é uma ofensa comum, digamos assim. Então, assim, as pessoas tendem já a colocar a mãe no meio e ofender ela pra tentar mexer com o cara. E pra mim isso quase que soa como, sei lá, tipo, eu não assimilo mais a minha mãe. Eu não penso, tipo, bah, ele está ofendendo a minha mãe. Não, é só uma, sabe, sei lá, eu não penso dessa forma. Mas algumas pessoas mais próximas à mãe podem encarar essa ofensa de uma forma muito mais pesada. Não que eu não seja próximo da minha mãe, é só, enfim, é que varia de pessoa pra pessoa. Mas, de forma geral, eu acho que ofender ou brincar com alguém que morreu dentro da sua família é bem pesado, e talvez isso seja uma coisa minha. Outras pessoas podem levar isso mais de boas, mas eu acho isso mais pesado. Só que, novamente, assim como eu acho que não é uma boa justificativa, uma boa argumentação falar ele fez primeiro, ele ofendeu aquilo primeiro, então ele tá errado, também não dá muito pra ficar botando na balança e falando, não, mas essa ofensa foi mais pesada do que essa, então ele está mais errado do que ele. Todo mundo errou, né? Esse é o ponto. Os dois erraram, os três ali erraram bastante. O Felipe Neto, porque, obviamente, o Felipe Neto já tava de saco cheio do Nando Moura falando mal dele, e daí ele viu um cara atacando o Nando Moura e ele se sentiu meio que vingado por aquilo. Então eu até entendo por que o Felipe Neto ficou do lado do Boggs e começou a rir daquelas atrocidades, por mais que isso fosse bem errado. Eu acho que é muito difícil você defender qualquer um nessa história, assim, ou até mesmo falar quem tá mais errado, porque todo mundo ali ficou se atacando. O Nando Moura pode ter começado, mas ele estava usando a mesma estratégia do que o Felipe Neto. Acontece que, por um acaso, né, as pessoas que o Nando Moura atacou continuaram em atividade e ele continuou colecionando esses inimigos. Em compensação, todas as pessoas que o Felipe Neto atacou lá atrás, ou eram americanos que, tipo, estão cagando pro Felipe Neto, não fazem a menor ideia da existência dele, ou então são pessoas que sumiram e que realmente caíram aí no ostracismo e não tem mais nenhum tipo de voz ativa, quanto menos conseguem formar uma panelinha para devolver o ataque. Eu acho isso que estão fazendo com o Nando Moura bem baixo, né, reunindo várias pessoas para atacar ele de vários lugares diferentes, de várias frentes diferentes, e fazendo uma panelinha para devolver os ataques por cara. Eu entendo que ele tá meio que colhendo o que plantou, porque ele ficou atacando todas essas pessoas e agora elas simplesmente se revoltaram e estão devolvendo os ataques, mas ainda acho muito baixo, porque no mínimo essas pessoas estão se rebaixando ao nível dele, sabe? Elas não têm direito nenhum de criticar ou de reclamar, elas estão fazendo a mesma coisa. O Felipe Neto fez a mesma coisa antes do Nando Moura aparecer, com os exemplos que eu já dei, agora ele tá fazendo a mesma coisa novamente, só que de forma até mais covarde, porque ele tá usando os outros e manipulando as outras pessoas para atacar o Nando Moura por ele, e falando, ah, eu vou pagar o seu advogado, assistam esse vídeo desse cara que falou dele. Então é uma atitude bem covarde, eu acho. Até entendo também que ele não queira divulgar o Nando Moura no canal dele, assim como o Nando Moura responde muitas pessoas em um outro canal para não divulgar no canal dele, então os dois estão usando mais ou menos a mesma estratégia, só que o Nando Moura pelo menos faz os ataques por ele mesmo. O Felipe Neto, ele usa os outros para atacar, ou então ele usa o Twitter. Mas, mano, sério, é muito confuso, porque não dá para ficar mensurando e contando, quantificando quem fez mais cagada durante todo esse processo, porque todo mundo já fez muita merda
e tá batendo o outro por fazer exatamente a mesma coisa que tá fazendo. É um toma lá da cá danado e muita hipocrisia também, porque essa é a definição, né? Quando você bate em alguém por estar fazendo exatamente a mesma coisa que você faz. Provavelmente para você que tá assistindo esse vídeo e é fã de um desses caras que tá envolvido na treta, o certo é aquele que você é fã, né? Você provavelmente vai ficar mais do lado dele e possivelmente você até vai ter a impressão de que eu defendi mais um lado do que o outro. Eu acho que provavelmente eu fiz mais defesas ao Nando Moura. Eu tenho certa antipatia pelo Felipe Neto, mas eu acho que o Nando Moura errou pra caramba também e acho que ele não tá com razão na treta toda, assim como o Felipe Neto também não tá e como esse Boggs tá menos ainda. Como eu já disse, eu acho um golpe baixo isso que estão fazendo com o Nando Moura, de se reunir, fazer uma panelinha pra atacar ele, da mesma forma que eu acharia se todo mundo que não gosta do Felipe Neto se reunisse pra começar a atacar e processar e fazer um monte de coisa contra ele também. Isso até meio que acontece ou já aconteceu de forma espontânea, mas essa é a diferença, sabe? As pessoas começaram a criticar e pegar pontos que elas não gostavam, que elas não aprovavam na atitude do Felipe Neto, porque elas viam ali muitas coisas erradas e não porque elas montaram um grupo para começar a atacar e destruir o Nando Moura. Ele está recebendo, né, os golpes, as pessoas estão revidando aos ataques que ele deu anteriormente. E fazer o quê? Ele criou muitos inimigos na sua jornada pela internet, assim como o Felipe Neto também, e por isso que ele também já passou por poucas e boas por aqui. Mas absolutamente não importa se eu gosto ou não da pessoa, isso nunca vai ser certo pra mim. Eu nunca vou gostar de ver alguém nessa situação. Tipo quando a internet inteira caiu matando em cima da Sati por causa do caso de plágio, e eu já nem simpatizava com ela, não gostava dela, não tinha nada especificamente contra, mas não ia muito com a cara. E eu tentei até apaziguar as coisas, defender um pouco, porque, cara, eu achei que era muito desproporcional a reação a tudo que ela estava fazendo. Talvez você não ache desproporcional, porque o Nando Moura já bateu muito nessas pessoas que agora estão batendo nele também. Mas sei lá, mano, umas 10 pessoas se reunindo pra bater numa só, e tipo, não é como se ele fosse um criminoso, um cara, sabe, tipo... não, ele já falou bastante coisa e já bateu em muita gente aí, né, verbalmente, mas eu não concordo com isso. O meu decreto como juiz do YouTube é que não tem ninguém certo na história, tá todo mundo errado. Eu entendo que o Nando Moura é um cara que defende o que acredita com unhas e dentes, e ele é adepto dessa coisa de xingar mesmo e atacar a pessoa. Enquanto ele utiliza argumentos também, ele não é um cara que não argumenta nada nunca. Se você acha isso também, você tá se condicionando a ver dessa forma, porque sim, ele argumenta, mas de forma bastante agressiva, que eu não concordo, mas é o jeito dele. Então eu entendo essa questão, ao mesmo tempo que eu entendo o Felipe Neto cansar de ser atacado tanto tempo por um cara que tá crescendo às custas dele. É óbvio que isso é frustrante também, então eu entendo ele revidar, eu entendo a mesma coisa das outras pessoas que sofreram esses ataques do Nando Moura. Isso é meio que ação e reação, causa e consequência. Mas uma última coisinha que eu queria comentar sobre esse assunto é quando o tal do Subtosco entrou no meio dessa treta e começou a fazer os seus vídeos mostrando o lado que ele defende, que no caso é o lado do Felipe Neto e do Boggs. Eu tinha conhecido esse tal de Subtosco quando ele fez um vídeo atacando o curso do Nando Moura, um desses negócios que ele vende lá, um curso de empreendedorismo, alguma coisa assim. E aí ele falou que fez o curso pirata e começou a mostrar que o curso não valia tudo que eles estavam vendendo. E aí o Nando Moura fez um vídeo rebatendo com a pessoa que desenvolveu o curso e, olha, pra mim, aquele foi um vídeo resposta perfeito, do nível quando a Nilce e o Leon responderam lá o Nando Moura. Então, o cara mostrou que o Subtosco não tinha nem feito as aulas direito, que ele simplesmente, ficou claro que ele montou um vídeo tendencioso pra desqualificar o produto do Nando Moura. E eu vejo mais ou menos isso nesse vídeo que ele fez aí, mostrando a treta só de um lado também. Ele tá simplesmente defendendo o lado dele e pra mim tá bem errado o que ele tá... assim, ele é claramente tendencioso. A opinião dele pra mim já ficou clara que não tem tanto valor por causa disso, porque ele simplesmente manipula as informações e distorce tudo da forma que ele puder pra defender o lado dele. Eu sei que isso que eu acabei de falar dele serve pra praticamente qualquer pessoa, inclusive pra todas as envolvidas nessa treta, mas especificamente os vídeos dele não me passam credibilidade nenhuma depois daquele episódio e depois desse episódio também, porque eu vi o mesmo padrão. E é claro que o Nando Moura faz a mesma coisa, o Felipe Neto faz a mesma coisa, mas até aí tem essa ironia, né? Porque esse Subtosco tá fazendo a mesma coisa que o Felipe Neto criticou no Nando Moura, que ele tá usando o nome do Nando Moura pra crescer e fazendo críticas pra defender o que ele acredita, da forma que ele acredita, só que esse o Felipe Neto divulga, né? Porque esse simplesmente tá do lado dele, mas
Nossa, é uma hipocrisia sem tamanho. De todos os canais envolvidos, esse foi o que eu achei mais baixo, e olha que foi o que mais educado dos 4, dos 3, sei lá, dos 4. Porque fica claro que ele tá fazendo um negócio calculado, articulado para prejudicar uma pessoa, no caso pegar o curso do cara e tentar retirar o valor daquilo, fazer com que as pessoas não comprassem o curso dele, enfim, tá jogando meio sujo, jogando baixo mesmo, e ainda de um jeito que parece que ele não tá fazendo isso, ou que ele sem ser agressivo do estilo Nando Moura, né? Pelo menos o estilo agressivo do Boggs e do Nando Moura é mais autêntico, você tá vendo que eles são aquilo ali, o cara não, ele é meio maquiavélico. E é isso aí, o vídeo já ficou gigantesco, padrão de vídeo de treta, mas esse foi mais confuso do que o normal, então foi até meio difícil de linkar um pensamento com o outro. Espero que tenha dado para entender tudo que eu quis passar aqui, a minha interpretação de toda essa confusão. Agora vai tocar um trecho de uma música minha, da minha banda autoral aí no final do vídeo, e se você curtir, eu gostaria muito que você conhecesse a minha banda e desse uma chance para escutar as minhas músicas, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo, de deixar o comentário e tudo mais. Valeu, fui! Não desvie o teu